Sejam bem-vindos mais uma vez ao Cantinho da Reflexão. Já estava com saudade de todos vocês, assim. E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação. Toda semana tem vídeo novo para abençoar a sua vida. Curta, comenta, compartilhe, porque vai nos ajudar bastante na divulgação. Se você tem algum tema, se você deseja que seja abordado aqui no canal, então deixe aqui nos nossos comentários para que a gente possa estar abordando o tema que você deseja nos próximos vídeos. Esse tema de hoje é de uma pessoa, de uma inscrita aqui no canal, chamada Carla Liliane, de Teresina, Piauí. Então, vamos diretamente à mensagem de hoje. O tema de hoje está escrito no livro de Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, Mestre, tenha piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: Vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: Não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse: Levante-se e vá, a sua fé o salvou. Amém. Hoje vamos falar sobre a necessidade de sermos gratos a Deus em tudo aquilo que Ele é. Muitos de nós temos grandes dificuldades de agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele tem nos concedido, pela vida, pela saúde, pela cura, pela libertação. Achamos que Deus tem a obrigação de nos conceder algo que pedimos. E a gente percebe assim nessa passagem que acabamos de ler, que havia 10 leprosos. Todos eles desejavam ser curados por Jesus. E Jesus teve misericórdia de cada um deles. E eles foram a um sacerdote, porque naquela época, se tivesse uma enfermidade, como por exemplo a lepra, que hoje é chamada de hanseníase, deveriam se apresentar na presença de um sacerdote para que ele pudesse orar por eles e curá-los. E assim aconteceu. Cada um deles foram curados. Mas a Bíblia fala, apenas um desses 10 voltou para louvar ao Senhor, para agradecer a Deus pela cura. E não apenas pela cura, mas pela libertação. Porque as pessoas que tinham lepra naquela época eram pessoas que viviam às margens da sociedade, não poderiam viver inseridas no meio social por conta dessa doença. E muitas vezes eram consideradas pessoas amaldiçoadas por terem aquela doença. E aquele homem, ele era samaritano, ele voltou para agradecer a Deus pela bênção que o Senhor concedeu a ele. Enquanto aqueles 9 simplesmente iriam ser curados para viver as suas orgias, para viver a sua vida e fazendo aquilo que bem fizesse. Muitas vezes nós nos comportamos dessa forma, oramos, buscamos ao Senhor, pedindo a Deus que nos conceda uma bênção, que nos conceda uma vitória. Mas logo quando Deus nos abençoa com algo, nós somos capazes de virar as costas para Jesus. Nós somos capazes de achar que aquilo que ganhamos como bênção, como vitória, foi por nosso mérito, e não por aquele que nos ajudou a alcançar aquela vitória. E nós possamos nos lembrar que sem Deus nós não somos nada. Que nós possamos nos lembrar que sem Deus nós não vamos conseguir alguma vitória. Nós não vamos conseguir chegar a algum lugar. Porque se a gente parar para pensar, todas as vezes que agimos com a força do nosso próprio braço, nós andamos em círculos.
e paramos no mesmo lugar. Mas quando apresentamos a nossa vida ao Senhor, quando entregamos os nossos pedidos, as nossas ansiedades, as nossas dores a Jesus, Ele nos liberta, Ele nos cura, Ele nos purifica, como Ele fez com cada uma dessas pessoas. Mas nós também temos que nos lembrar que diante de uma vitória precisamos nos lembrar do Criador que nos ajudou a chegar naquela vitória, naquele lugar de bênção. Que não venhamos esquecer desse Criador que olhou para nós, para as nossas dores, para as nossas lágrimas, para os dias escuros das nossas vidas. Que não venhamos achar que foi pelo nosso mérito se conseguimos alguma coisa. Porque tudo que nós conseguimos é graças ao nosso bom Deus. É graças a Ele que tem misericórdia de nós. Porque nós não merecemos nada de bom. Mas por causa do amor dEle, por causa dessa misericórdia, Ele nos concede um dia após o outro. Ele nos concede vitória nas nossas lutas. Ele nos dá força para vencermos os nossos dias escuros, os dias sombrios da nossa vida. Não seja como esses 9, que depois se foram concedidos a eles a vitória, a libertação daquela enfermidade. Simplesmente foram cedir as suas vidas e nem se lembraram de agradecer ao Senhor. Nem se lembraram de louvar ao Senhor por tamanha bênção. Seja como esse que foi capaz de voltar, porque se lembrou que teve um Deus que curou, que o libertou, que teve misericórdia dele. E esse, apenas esse, teve capacidade de reconhecer que se não fosse Jesus na vida dele para libertá-lo, se não fosse Jesus para curá-lo, ele continuaria a mesma vida de sempre. Jesus olhou para ele e disse assim: vai em paz, porque a tua fé te salvou. Vai em paz, porque a tua fé te curou. E aí, você já agradeceu a Deus pelo fato de você estar vivo hoje? Você já agradeceu a Deus pelas bênçãos que Ele já te concedeu? Você já agradeceu a Deus por Ele ser como Ele é? Porque não é só apenas agradecermos pelas bênçãos que Ele nos dá, mas agradecermos a Ele por Ele ser misericordioso conosco, por Ele nos amar mesmo sem a gente merecer, por Ele nos libertar, mesmo quando tudo que nós queremos é continuar na vida de pecados, por Ele não desistir de nós. Que Deus abençoe sua vida. Curta, comenta, compartilha essa mensagem com outras pessoas que precisam exercer o sentimento de gratidão a Deus por tudo que Ele é. Que Deus abençoe vocês e até a próxima.